7 de setembro. Essa data nos faz lembrar de um dos momentos mais importantes da história do nosso país. A independência do Brasil foi declarada em 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro I. Mas para entendermos as razões e as circunstâncias que levaram a esse momento histórico, é necessário que voltemos alguns anos antes. Acossada pelas tropas napoleônicas, a família real portuguesa decidiu fugir de Portugal. O destino? Sua colônia mais rica, e em janeiro de 1808 desembarcaram em terras brasileiras. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuíram para o desenvolvimento comercial e econômico do país. Tudo isso graças a uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Foi Dom João quem autorizou o que ficou conhecido como a Abertura dos Portos, ato que permitiu o comércio entre os brasileiros e as nações amigas de Portugal, como a Inglaterra. Nesse momento, o Brasil deixava de produzir e exportar insumos apenas para Portugal. Essa e outras medidas demonstravam a intenção clara de modernizar o país, como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser colônia de Portugal. O que de fato aconteceu em 1815, quando Dom João VI elevou o Brasil como parte integrante do Reino Unido de Portugal. O país então passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João VI também instituiu a sede do Império Português no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. A presença da família real portuguesa no Brasil havia proporcionado diversos avanços, porém, também gerou insatisfação. Insatisfação que foi materializada por meio de revoltas. A principal delas foi a Revolução Pernambucana, em 1817. Um levante popular motivado principalmente pelo aumento de impostos. A coroa portuguesa reprimiu de maneira violenta todos os revoltosos, tendo executado os líderes. Mais revoltas aconteceram em outras localidades. Em 1820, em Portugal, manifestantes foram às ruas insatisfeitos com as decisões que estavam sendo tomadas por Dom João VI, sobretudo a manutenção da sede do Império em outro país e o aumento da liberdade concedida à sua outrora colônia, o Brasil. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução do Porto. Em consequência da invasão francesa anos antes, Portugal vivia uma forte crise, tanto política quanto econômica. Pressionado pelos acontecimentos em seu país, Dom João VI retornou a Portugal em abril de 1821, deixando seu filho Pedro de Alcântara como regente do Brasil. O processo de independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara, Dom Pedro I. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares no Brasil. Essas medidas, somadas à intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e o tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou a ideia de separação. Em dezembro de 1821,
chegou ao Brasil uma ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal, e a reação foi imediata. Um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro, exigindo a permanência do príncipe regente no Brasil. Motivado pelo apoio popular, acredita-se que Dom Pedro tenha dito algumas palavras que entraram para a história. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse acontecimento ficou marcado como o Dia do Fico. As sucessões de acontecimentos reforçavam cada vez mais a ideia de ruptura. Ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro: sua esposa, Maria Leopoldina, e José Bonifácio de Andrada e Silva. Em maio de 1822, Dom Pedro decretou o Cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do próprio príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi formada uma Assembleia Constituinte própria no Brasil. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil, com a mensagem de que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Anunciavam também o fim de uma série de medidas que beneficiavam o Brasil. A ordem, lida por Maria Leopoldina, a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal, o que fez com que ela assinasse uma declaração de independência e a enviasse para Dom Pedro, que estava em viagem até São Paulo. O mensageiro, chamado Paulo Bregaro, alcançou a comitiva de Dom Pedro, quando estavam próximos ao rio Ipiranga, e teria sido nesse momento que o famoso grito "Independência ou morte" foi bradado. Ou quase isso. A representação mais famosa da independência do Brasil provavelmente é o quadro de Pedro Américo, produzido em 1888, mais de 60 anos após o evento. Ele foi produzido a pedido da família real, como forma de propaganda, já que nessa época a monarquia vinha sofrendo muitas críticas. Você já deve ter ouvido falar que o que de fato aconteceu no momento da declaração da independência é bem diferente do que é representado no quadro. E isso é verdade. Para começar, uma viagem do Rio até São Paulo naquelas circunstâncias não era feita a cavalo, e sim com animais de carga, muito provavelmente mulas. Além disso, segundo testemunhos, Dom Pedro estava vestido como tropeiro e estava com dor de barriga, pois havia comido uma comida pesada no litoral de São Paulo. Apesar da importância do evento acontecido nas margens do rio Ipiranga, o que houve ali foi apenas a decisão por parte de Dom Pedro de que o Brasil queria ser independente. Mas só isso não foi o suficiente para que o país de fato se visse livre do jugo português. Após retornar ao Rio, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, e ao contrário do que muitos pensam, o processo de independência no Brasil não foi um processo pacífico. Por cerca de 2 anos, Dom Pedro teve que lidar com diversas revoltas e movimentos anti-independência, sobretudo nas províncias que se mantinham leais a Portugal, como Pará, Bahia e Maranhão. A independência só aconteceu de maneira definitiva em 29 de agosto de 1825, com um tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. No entanto, esse reconhecimento não saiu barato. Os cofres públicos brasileiros tiveram que desembolsar uma grande quantia em dinheiro.
Por muitos anos, a independência do Brasil foi celebrada no dia 12 de outubro, dia em que Dom Pedro fora aclamado imperador, e que também era o dia de seu aniversário. Para que o evento histórico pudesse ser desvinculado da figura de uma única pessoa, a independência do Brasil passou a ser celebrada na data que conhecemos, 7 de setembro. Obrigado por ver esse vídeo. Se gostou do que viu, deixe seu like. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Não deixe também de conferir os links que estão aí na descrição. Valeu!